Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo, por favor, no livro de São Marcos. Eu não vou segurá-lo por muito tempo. O livro de São Marcos, eu estou lendo a partir do capítulo 9. O poder do capítulo 9 do livro de Marcos. Eu quero começar com o primeiro verso, a primeira palavra do primeiro verso. E é isto que diz. Marcos 9, versículo 1. E ele lhes disse: em verdade vos digo que há alguns que estão aqui que não provarão a morte, até que tenham visto o reino de Deus vir com poder. E após 6 dias, Jesus tomou com ele Pedro, Tiago e João e os conduziu a uma montanha alta, separados, e foi transfigurado diante deles. E os seus vestidos tornaram-se brilhantes, muito brancos como a neve, de modo que não mais brancos na terra podem ser brancos. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e eles estavam conversando com Jesus. Eu quero usar como título, pregando por alguns minutos nesta noite, a luz do céu, a ferrugem do pecado e o poder da redenção. A luz do céu, a ferrugem do pecado e o poder da redenção. Abaixe sua cabeça. Pai, eu peço nesta noite que o seu Espírito se mova, toque e mexa nessas pessoas, dando sabedoria exatamente como lidar com esta parte do culto. Dá-me a unção do teu Espírito Santo, não só para a minha vida, mas para estes que estão aqui para ouvir a tua palavra. E eu lhe peço tudo no doce nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Vamos levantar as nossas mãos e louvar ao Senhor por um momento. Enquanto eles fazem isso, peça para Deus ter a sua vontade perfeita aqui neste lugar. Orem por alguns minutos enquanto eles estão fazendo isso. Pai, nós te amamos, te louvamos, te agradecemos. Obrigado pelo privilégio de te servir. Nós cremos nesta noite que grandes resultados acontecerão disto que é o teu caminho, a tua palavra e a tua obra. Nós te agradecemos que o Senhor manteve a chuva o bastante para podermos servir até aqui. Te louvamos por isto e, de acordo com a tua sabedoria, oramos que continue a ser assim. E nós pedimos tudo no poderoso, no santo e no maravilhoso, especial e precioso nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Muito bem. Eu sei que você já cumprimentou as pessoas umas 12 vezes, mas cumprimente mais uma vez quem está do seu lado, vai te manter aquecido. As pessoas do seu lado, enquanto eles terminam esta tarefa em particular, cumprimente-os 2 vezes, uma vez não é o bastante. Isto é bom. Obrigado, senhores. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Excelente. Excelente. Muito bom. Estamos prontos? Obrigado. Tudo bem, viu? Muito obrigado. Obrigado por isto, Senhor. Louvamos o teu nome. E todos aqui digam amém. A luz do céu, a ferrugem do pecado e o poder da redenção. Outro dia eu estava em Israel. E eu estava no monte fora da cidade de Nazaré, de pé aonde Jesus disse que ele foi levado pelos pais cívicos daquela pequena cidade, Nazaré, para a frente do monte para empurrá-lo e matá-lo. Este é um comentário trágico e horrível sobre aqueles que tiveram a honra e o privilégio de ter o Filho do Deus Todo-Poderoso para ser levantado e crescido no seu meio, mas ainda assim queriam matá-lo. E meu vizinho, esse espírito não mudou, ainda é o mesmo.
Enquanto os cinegrafistas de televisão estavam preparando todo o equipamento e Danny estava preparando para nós filmarmos, eu tive alguns minutos e eu parei e olhei. Tantos pensamentos passaram na minha mente, eu não pude evitar, comecei a chorar e sentir a presença de Deus. E a maneira que eu estava de pé, à minha esquerda, estava este monte. O monte que Jesus apareceu com Moisés e Elias, em frente de Pedro, Tiago e João, chamado Monte da Transfiguração. Existe um debate que poderia ser mais ao norte, alguns dizem que era aqui, eu creio que era onde era. E eu sabia, quando eu olhei para aquela linda Nazaré, olhando para o vale de Megido, que se aquele era o lugar, sobre aquele monte havia um dos mais memoráveis milagres, um dos maiores acontecimentos que a humanidade, embora só observado por 3 pessoas, Pedro, Tiago e João, tiveram o privilégio de ver. Agora deixe-me deixar isso por um momento. O fundamento básico do cristianismo é simples. Nos diz que há um Deus, um inferno, um céu, a eternidade, um dia haverá um julgamento. E nos diz que a escolha da criação de Deus, o homem, caiu pela transgressão, desobedeceu a Deus, incorrendo sobre si mesmo a penalidade do pecado, que é a morte, significando a separação de Deus. E que Deus enviou o seu Filho para morrer numa cruz brutal e sangrenta, para redimir a humanidade dos estragos da destruição, do pecado e do inferno. Ele nos ensina, a Bíblia faz, que o homem não pode se autossalvar, ele tem que ter um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. E nos ensina que o homem, se não aceitar o Salvador, ele vai morrer e ir para o inferno e queimar lá para todos sempre. Se ele aceitar o Salvador, ele estará com Jesus e terá vida eterna para toda a eternidade. Em poucas palavras, este é o rudimento básico, o fundamento básico do cristianismo. Não mudou e nunca mudará, é um evangelho imutável. No entanto, a humanidade, basicamente, promovido por Satanás, você vê há 2 poderosos poderes em ação: o reino da luz e o reino das trevas. O reino da justiça por Deus e o reino da injustiça por Satanás. Tem se esforçado para diluir e poluir e impedir a básica mensagem que eu acabei de te dar e que é tão importante que não tem como descrever e confunde a mente. E recebe vários nomes: o comunismo, o materialismo dialético secular, o humanismo secular, o socialismo, alimentado pelo seu dogma ateu da evolução. Todas essas coisas que eu mencionei dizem que não há Deus. Nós não queremos nenhum Deus, se houver um. Tudo está centrado no homem. O homem pode resolver seus próprios problemas. E quando o homem morrer, ele não é mais de um cão, é isto e acabou. Não existe mais nada. Ele está no esquecimento e não sobrou mais nada. E é isso que está sendo promovido em muitas nações do mundo, incluindo o meu próprio país, dos Estados Unidos. Na nossa educação, nas instalações educativas, nos meios de comunicação, nas universidades, na inteligência, não há Deus, não há céu, não há inferno, não há eternidade, não há juízo. E é aí que a batalha começa.
Agora, eu quero, pela ajuda de Deus, te dar uma pequena sinopse hoje do interior deste conflito. Enquanto eu estava de pé e olhei para aquela montanha, eu quero levá-lo até lá por alguns momentos nesta noite. Jesus dizendo a Pedro, Tiago e João que Ele quer que eles vão com Ele no topo desta montanha, e pouco eles sabiam a experiência tremenda que aconteceria diante de seus olhos. Eles conseguiriam vislumbrar um outro mundo como nenhum ser humano jamais havia visto. E em algum lugar no topo deste monte da transfiguração, enquanto os discípulos estavam ali com Jesus, a Bíblia diz que de repente Moisés e Elias apareceram e estavam conversando com o Mestre. Eu quero que você pense nisto. Elias nunca havia morrido, transferido em uma chama evangélica de fogo para os portais da glória. E Moisés, que já estava morto agora por quase 1500 anos, sepultado pela mão de Deus, e contudo esses dois homens estavam ali conversando com Jesus, observados por Pedro, Tiago e João. Agora, isto nos diz muitas coisas. Em primeiro lugar, nos diz que há vida após a morte. Eu quero que você pense nisto em um momento. Cada um de vocês aqui, vocês que são jovens, vocês não pensam na morte, o tempo arrasta, você não pode envelhecer. Você que tem 12 anos de idade quer chegar a ter 13. E para você que tem 50, 60, 70, o tempo passa tão rápido que você quer pará-lo e torná-lo estagnado por um momento, mas não pode. A carne está morrendo. Você vê isso nos seus cabelos grisalhos, as rugas na bochecha. E cada um de vocês aqui, não me importa quem você é, se a sua pele é preta, branca ou marrom, ou amarela, ou vermelha, você vai viver para sempre e para toda a eternidade. Eu quero que você pense nisso por um momento. Eu quero dizer para sempre, cada um de vocês, porque vocês foram feitos uma alma eterna, feita à imagem de Deus. Agora, isso é o que Satanás não quer que você saiba. Ele prefere que você aceite a evolução, ensinando que você veio de um macaco, que quando você morrer não existe mais nada e acabou. Mas isso é uma mentira. Ele quer que você pense que não precisa de ajuda. Esta vida é tudo que existe, mas esta vida é apenas um ensaio para a eternidade. Há um céu lá fora, é um céu real. E há um inferno, exatamente como a Bíblia diz que existe. A inteligência pode rir disto, os educadores podem rir disto, e a humanidade pode zombar disto, mas há um céu e há um inferno. Esta é a razão porque tudo isso está aqui. Esta é a razão pela qual os seus pastores trabalham e oram. É a razão pela qual tantos têm gastos, tanto dinheiro tem sido gasto durante os séculos e séculos. Esta é a razão porque Deus deu tanto. É porque esses fatos existem. E sempre que Moisés e Elias estavam ali naquele dia conversando com Jesus, eles eram um representante deste outro mundo que é ainda mais real do que este mundo em que estamos. E a única maneira que você vai chegar lá é aceitando a Jesus Cristo, só assim. Muito bem. A Bíblia diz que quando Jesus começou a falar com Moisés e Elias, esses discípulos estavam olhando para ele. De repente, as suas próprias vestes, a sua carne até começou a brilhar, tão brilhante, tão branco, que ninguém na face da terra poderia fazer algo tão brilhante, tão glorioso. Agora, a palavra grega para isto é stilbo, e significa luz viva.
E significa que a luz de dentro brilhou para fora. Significa que não havia nenhuma luz que estava vindo sobre eles de uma fonte externa. Para você poder entender mais sobre isso, quer dizer que quem Jesus era interiormente começou a se revelar exteriormente. Você entende isto? Eu vou dizer de novo. Se você tivesse testemunhado o humilde Galileu e você viveu há 2000 anos atrás, ele teria olhado como um camponês, ele teria sido como qualquer outro homem e mulher, tanto como sua aparência exterior, né? Outros homens, eu devo dizer. Porque esta é a encarnação, e isto é o que Deus queria. Mas se você pudesse ter visto o interior de Jesus, você teria visto algo totalmente diferente do que você viu do lado de fora. E de pé ali naquele momento, quem ele era interiormente, todo o amor, a misericórdia, o poder, a glória, começou a brilhar para fora dele, mostrando que ele não é apenas um mero homem. Ele é homem e era homem, mas ele também era muito Deus. E eu quero dizer para você, cada única coisa solitária que nós cremos está sobre esta declaração, que Jesus Cristo é Deus. Ele não é apenas um homem, apenas um profeta, apenas um mestre, mas Jesus Cristo é Deus. Eu vi ontem à noite por alguns minutos, finalmente me levantei e desliguei, não podia olhar mais. Um documentário na televisão sobre Israel, feito por um dos nossos escritores lá, mostrando sobre a televisão sul-africana sobre Israel, como eu mencionei. E o homem afirmou, ele disse, possivelmente alguns de vocês viram também, que ele talvez tenha feito alguns milagres e talvez ele não tenha feito. E ele foi lançado uma luz como nada mais do que qualquer outro homem. Bem, eu quero que esse escritor distinto saiba que ele foi mais do que qualquer homem que já viveu e nunca vai viver. Maior do que Salomão ele é, e o seu nome é Jesus. Externamente ele começou a brilhar e mostrar como ele era interiormente. Então Pedro falou e disse, observando esta observação e este exemplo de outro mundo, eu quero que você pense nisso. Antes de terminar esta frase, o seu bebê que morreu, mãe, não é apenas uma poeira na terra, ele está com Jesus. Aquele amado que morreu em Jesus não é apenas um pó no chão, mas estão com Jesus. Deixe o cético rir e zombar disto. Graças a Deus que é uma realidade. E um dia, os mesmos que Pedro, Tiago e João viram, Moisés e Elias, eu irei vê-los também, e você também. E não só isso, nós veremos o mesmo Jesus, a mesma glória, porque ele vive e eles estão vivos. E porque ele vive, nós também viveremos. Pedro disse, Senhor, é bom estar aqui. Esta é uma declaração tola, mas você conhece Pedro. Vamos construir 3 pequenas cabines, 3 pequenos tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. E naquele momento, quando saiu de sua boca, Deus falou do céu e disse, este é meu filho amado, o ouvi. Ou seja, ele estava dizendo a Pedro, Pedro, tão grande como Moisés e Elias são, não os ponha no mesmo nível como Jesus Cristo. Quero dizer aos meus amados amigos católicos, eu te amo, eu tenho um fardo por você, um peso. Eu acho que Deus me deu um amor pelos meus amigos católicos, que talvez ele não tenha dado para mais ninguém. Mas ele não disse ouvi Maria, ele não disse ouvir a Santo André, ou São Pedro, ou São João, ou São Moisés, ou São qualquer outra pessoa. Ele disse ouvir a ele, Jesus.
Ele não disse ouvir a Maomé. Ele não disse ouvir a Buda. Ele não disse ouvir ninguém mais. Ouça Jesus. Esta é a sua chave. É isso aí. Ouça Jesus. Essa é a luz do céu, que mostra algo muito acima do que nós temos aqui neste mundo atual. Nós temos uma esperança para obtê-la. Por meio de Jesus nós iremos. Agora eu quero te mostrar o mal do pecado. Abaixo daquela montanha, esses discípulos tinham acabado de ver uma experiência de glória que desafiava a descrição. Mas lá embaixo, no pé da montanha, algo estava acontecendo que desafia a descrição. Há um menino possuído de demônios, que o seu pai o trouxe para Jesus, para que Jesus expulsasse os demônios. Jesus não estava lá, 9 dos discípulos estavam. Eles tentaram expulsar o diabo e não puderam, e uma grande multidão se reuniu, e os fariseus estavam provocando os 9 discípulos. Eu quero dizer, eles estavam os insultando. E onde está o seu poder agora? Onde está o seu mestre agora? Por que você não pode fazer nenhum bem? E a ímpia religião infernal e diabólica, e é isto que era, estava se aproximando do poder de Deus. E esses discípulos aparentemente estavam impotentes, como este pai que tinha este pobre menino endemoniado, que se atirava no fogo, que tentava se afogar várias e várias vezes. Eles o trouxeram a Jesus. Agora eu quero que você dê uma olhada neste menino. Este menino é um tipo da ferrugem do pecado. Ele é um tipo perfeito da pobre e desperdiçada humanidade. Agora olhe para ele. A maior parte do mundo de hoje, agora pense no que eu vou dizer, a maioria da humanidade, 4,5 bilhões de seres humanos na face deste planeta. A maioria deles está vivendo em escravidão, no pecado, um escravo de Satanás, escravos dos poderes do inferno. Alguns de vocês neste auditório nesta noite, vocês não servem a Deus, vocês são escravos dos poderes das trevas. Centenas de milhares de vocês pela televisão me observando agora, você treme e meio que você anda para trás em repugnância quando eu digo para você que esse garoto, este maníaco que não está no seu juízo correto, que se lança no fogo e se lança na água e tenta se matar. Você está tentando me dizer, pregador, que eu sou assim? Eu estou dizendo para você que se você não tem Jesus Cristo em sua vida, você não pensa corretamente, você não anda corretamente, você não olha corretamente, você não age corretamente, você não está correto. E eu quero aumentar isso de novo. Não me importa. Não me importa quão brilhante, quão educado. Não me importa. Você vê a África, o problema da África não é a educação. Eu sei que nos Estados Unidos eles dizem, bem, se pudermos dar o mais brilhante, o mais intelectual, o mais inteligente dos africanos, uma educação universitária, colocá-los em Yale, em Harvard, em Princeton, colocá-los nas grandes universidades, vamos resolver o problema da África. Isto não é um problema da África. Você pode colocar não só os africanos, mas todos os outros no mundo, através de todas as universidades no mundo, mas eles vão entrar ignorantes e sair ignorantes educados. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E África, a necessidade da África é a mesma necessidade do Caribe, dos Estados Unidos, de cima a baixo, o grande e o pequeno, é encontrar Jesus Cristo como seu Salvador, e então você vai realmente saber o que é viver de verdade. E eu sei do que eu estou falando.
Eu sei do que eu estou falando. Garota, se você realmente quer encontrar emoção, se você quer encontrar um sentimento para a vida, encontre Jesus. Garoto, se você realmente quer saber o que quer viver, encontre Jesus. Meu senhor, se você realmente quer saber o que é ser satisfeito, encontre Jesus. Minha senhora, se você realmente quer saber o que é a vida, encontre Jesus. Bem, você disse, eu conheço alguns cristãos, chamados cristãos, eu não quero que eles tenham. Sabe de uma coisa, eu vou chocar alguns de vocês pela televisão. Eu conheço alguns cristãos também, que eu não quero que eles tenham também. Eu não quero. O verdadeiro cristianismo tira aquele azedo do seu rosto e coloca uma alegria. Glória a Deus. O verdadeiro cristianismo tira a maldade de dentro de você e coloca algo bom dentro de você. O verdadeiro cristianismo faz o marido amar a sua esposa e a esposa amar o seu marido e as crianças amarem os pais e os pais amarem as crianças e faz amar o seu vizinho. E a humanidade, vamos, aplauda o Senhor. A humanidade que não conhece a Jesus está na mesma forma que aquele pobre menino, cercado pelo seu pai, trazido a Jesus, porque ele era um endemoniado, ele estava vivendo num inferno agonizante. Eu já vi, em mais de um quarto de século, pregando o evangelho. Eu fui criado com um homem. Ele e o Elvis Presley literalmente começaram rock and roll. Era o meu primo, é o meu primo irmão. Eu o vi vender, alguém disse, quase 100 milhões de discos. O brinde do mundo da música. E eu vi aquele mundo totalmente destruído. Agora o mundo, você poderia dizer, olha, se eu te desse uma chance em Hollywood e todas as oportunidades para você ficar rico, você gostaria? A maioria diria, é claro, é isso que eu quero. Amigo, eu vou fazer isso se eu conseguir. Você vai encontrar a morte se você conseguir. É isso que você vai encontrar, porque isto é a morte. Mas este menino, ele era o mesmo, na mesma condição que a maioria do mundo está hoje. Não pensam direito, não olham direito, caminham direito, agem direito, porque estão distantes de Deus. Agora eu te mostrei a luz do céu, a ferrugem do pecado. Agora eu vou te mostrar a redenção, o poder da redenção. Os fariseus estavam gritando com os discípulos de Jesus. Uma grande multidão se reuniu. Onde está o seu poder agora? Eles disseram. Por que você não pode expulsar esse demônio deste garoto? Onde está o seu mestre? Talvez ele tenha se cansado de você e foi embora. Mas de repente Jesus simplesmente apareceu no cenário. E meu amigo, eu quero que vocês saibam que quando Jesus apareceu, ele era o campeão dos pesos pesados. E ele poderia fazer aquele trabalho. Aleluia, glória a Deus, louvai ao Senhor. E ele na essência no grego diz, não as palavras exatas, mas na essência ele disse o que está acontecendo. E de repente o pai do menino se levantou e os fariseus se afastaram e os discípulos estavam felizes porque Jesus estava lá. E o pai do menino disse, eu trouxe o meu filho. E os seus discípulos tentaram expulsar os demônios dele e não puderam. E Jesus disse-lhe, se tu credes, tudo é possível ao que crê. E o homem disse, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, este é o poder da redenção.
Esta maneira que Ele pode mudar um bêbado, um alcoólatra, um drogado, endemoniado, não importa quem você é, Ele pode mudar você. Talvez, Senhor, você está doente, olha, você não pode aguentar mais, mas Ele pode te mudar. Ele estendeu a mão e tocou aquele menino e disse: saia dele. E aquele poder demoníaco jogou no chão. E o menino ficou tão quieto que eles pensaram que ele estava morto. Mas então ele foi apanhado e entregue completo para o seu pai. Este é o poder da redenção. Quantos de vocês nesse lugar, você era um alcoólatra? Se você não tivesse encontrado Jesus, você teria morrido a morte de um bêbado e ido para o inferno de um bêbado. Quantos de vocês aqui teriam seguido o caminho das drogas, uma agulha enferrujada na sua veia, mas você encontrou o poder da redenção, e isto mudou a sua vida, totalmente, completamente, irrevogavelmente. Eu me lembro anos atrás, orando com um homem que estava ajoelhado num altar. Eu me ajoelhei do lado dele e você podia dizer que ele tinha problemas e não conseguia vencer. Finalmente olhou para mim e ele disse: Jimmy Swaggart, eu sou um assassino, eu acabei de sair da prisão, eu paguei pelos meus crimes contra a sociedade, mas esta mão matou um homem. Eu vejo isso em meus sonhos, eu vejo isso quando eu fecho os olhos, eu não aguento mais. É um pesadelo que nunca termina. Eu tirei a sua vida. As minhas mãos estão vermelhas de sangue. Eu quero ser salvo, mas eu não posso. E eu disse a ele, eu disse: Senhor, a Escritura diz que embora os seus pecados sejam como a escarlata, eles serão brancos como a neve. Agora, mesmo que sejam vermelhos como o carmesim, serão brancos como a lã. E se lançardes esses pecados sobre o grande Redentor, Ele purificará toda a mancha. Em poucos momentos o assassino foi purificado e feito inteiro. O seu semblante mudou e o seu coração mudou. E eu pensei nisso tantas vezes. Os sistemas penais dos Estados Unidos não podiam fazer aquilo. Todos os atos de reforma não podiam fazer aquilo. Mas o poder da redenção poderia mudá-lo em alguns momentos. Esta é a sua resposta hoje e a sua resposta pela televisão. Vamos abaixar nossas cabeças, por favor. Pai Celestial, nós te amamos tanto. E eu oro que o seu Espírito que teu Espírito se mova grandemente neste estádio, nesta noite. Toque estas pessoas, mesmo que está soprando vento, está frio. Milhares de pessoas se ajuntaram aqui nesta noite. E eu peço que o Senhor possa tocar alguns deles. Aqueles, ó Deus, que especialmente precisam. Traga-os para casa. Com o teu poder, liberte-os. E Pai Celestial, eu lhe peço, no santo nome de Jesus. Amém, amém. Com as suas cabeças baixas e olhos fechados. Deixa eu te dizer isto rapidamente. Eu não sei quem você é, quais são as suas necessidades, mas Deus sabe. E eu acho que eu tenho que me maravilhar com você. Milhares de vocês, apesar do tempo, vocês vieram aqui nesta noite para adorar a Deus. E se você está aqui e você não é salvo, você não conhece Jesus, você não entregou seu coração a Deus, eu quero que você experimente o poder da redenção antes de sair desse estádio nesta noite. Quantos neste lugar levantariam a sua mão? Eu não vou te constranger, eu prometo. Irmão Swaggart, eu não estou vivendo corretamente. Eu estou indo na direção errada. Eu preciso de ajuda. E eu preciso de algo mais do que eu tenho.
e eu não posso viver como eu estou vivendo. Ore por mim. Levante as suas mãos agora. Eu não vou te envergonhar, eu te prometo. Eu vejo suas mãos. Levante, ore por mim, ore por mim. Levante suas mãos. Lá no fim, levante a sua mão. Ore por mim, ore por mim. Continue a levantar sua mão, ore por mim. Muito bem, eu gostaria que todos aqui ficassem de pé. Todos vamos ficar de pé, todos vamos ficar de pé. E eu vou pedir para o Thomas e os cantores que cantem. E que emoção! 1 milhão de anos a partir de hoje, quando um anjo vier para você e lhe perguntar nos portais da glória como você foi salvo. E você vai poder dizer: era uma noite fria, ventosa e agitada, e por alguns minutos eles achavam que nem poderiam ter o culto. A chuva começou a cair, estava lá fora, mas graças a Deus o Senhor reteve a chuva. E mesmo que estava frio e eu estava tremendo, mas o Espírito de Deus se apoderou da minha vida, e eu saí naquela noite, e eu sempre serei agradecido 1 milhão de vezes por aquele culto ter acontecido e eu vir para Jesus. E eu vou te perguntar, você que levantou a sua mão, talvez alguns de vocês, você não quis, mas você não levantou. Deus está falando com você: eu quero que você venha, e eu quero que você fique bem aqui na frente, para a maior experiência da sua vida. Ele disse: se você vir a mim, eu lhe darei a vida eterna. Eu quero que você venha. Eu quero que você venha de cima, dos lados, da frente. Eu quero que os cristãos venham com você. Eu quero que as mães tragam os filhos não salvos, os pais tragam as filhas não salvas. Eu quero que os filhos tragam os pais não salvos, as esposas tragam os maridos não salvos, e venham aqui porque Ele te ama. Enquanto eles cantam, venham. Sing it again, please, Thomas. Sing it again. The stands I am and waiting now To rid my soul of one dark blot. of one dark blot. To thee whose blood can cleanse each spot. Just one more time, Thomas, please. One more time. Just as I am. But that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come. Sing it just once again, please, Thomas. Just once again. Oh, Just as I am. And waiting not to rid my soul of one dark blot.
Eu quero que você olhe para o irmão Swegert por um momento. Eu quero que você preste atenção, por favor, preste atenção. Você sabia, como eu disse para você por um momento, quão importante a sua alma realmente é? Eu acho que provavelmente nenhum de nós realmente sabíamos. Mas é tão importante que Jesus disse: se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que proveito você terá? É tão importante que Deus veio do céu e morreu naquela cruz. E quando Jesus morreu lá, Ele morreu por você, por você, por você, por você e por todos aqui, por mim e vocês pela televisão. Nós sofremos a praga do pecado, mas podemos experimentar o poder da redenção através de Jesus Cristo. E eu quero que você ouça com muito cuidado. Como que eu recebo, irmão Swegert? É muito simples. Você não aceita uma religião, nem um credo, nem uma teoria, nem uma fórmula, mas você aceita uma pessoa. A pessoa é Jesus. Eu não quero que você aceite Jimmy Swaggart. Eu não posso te salvar. Esses ministros aqui ilustres não podem te salvar, mas Jesus é o Salvador. Ele pode limpar todas as manchas. Bem, como que eu recebo? Eu vou fazer a oração do pecador. Você não precisa orar para ser salvo. Mas alguns anos atrás o Senhor me disse para fazer desta maneira. Ele disse: vocês pregadores às vezes, olha, deixam tudo de lado. Você acha que as pessoas sabem como fazer e às vezes não sabem. Então eu fiz o que ele me disse para fazer. Eu quero que você ore esta oração depois de mim, em voz alta. Agora, dizer palavras não vai te salvar, e vir para frente não vai te salvar. Mas se você crer no seu coração e dizer: deste momento em diante eu quero segui-lo, Jesus, de agora em diante, entregar o seu coração a Ele, Ele vai te transformar e te salvar. Meu Senhor, você veio aqui nesta noite. Eu sei que você está com frio, você não tem nem uma manga longa, estou vendo. Mas esta é a maior noite da sua vida. Glória a Deus. Esta jovem com você é a maior noite da vida dela também. Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos. Eu quero que você ore após mim e creia. Vamos orar. Querido Deus do céu, perdoe-me os meus pecados, a maneira que eu tenho vivido e as coisas que eu fiz, os desapontamentos, a rebelião. Por favor, me perdoe. Lava-me e limpa-me no sangue derramado de Jesus Cristo, de acordo com a tua santa palavra. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Com a minha boca eu confesso Senhor Jesus Cristo. Em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e Ele está vivo. Neste momento, nesta noite fria e ventosa, eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador eterno. Eu viverei para Ele, eu confiarei. E eu te peço agora que o poder da redenção possa me transformar. Me dê uma nova vida, me faz uma nova criatura de mim. Neste momento, eu aceito, eu creio que está feito, eu creio que eu nasci de novo, e de acordo com a sua palavra, agora, eu sou mudado e limpo, lavado, santificado, perdoado, eu estou salvo. Louvado seja o Senhor, aleluia. Obrigado, Jesus. Glórias ao Cordeiro. Amazing